Instrução para alinhamento do eixo C. Primeiro passo, retirar a capa do disco e o disco para que nós tenhamos acesso ao eixo C neste formato. Utilizando um relógio comparador, ele deve ser colocado sobre a flange de cabeça para baixo, deve ser ligado, deve ser imantada, e o relógio comparador deve tocar na outra flange para fazer a medição. Tem aqui, ó. Fazendo o zeramento do eixo C. O eixo C tem G53 nesta variável e G54 nesta variável. Nota-se que aqui nós temos números e valores diferentes que eles têm que ser igualados. Então, utilizando o botão do MDI, vai ser colocado o comando G53 G0 C0. Se dá Enter, volta para o botão manual, se chama o zeramento do eixo C, se escolhe o eixo C e se coloca 0. Ok. Agora ele assumiu os mesmos valores. Primeira medição para fazer o alinhamento do eixo C. Deve-se posicionar o relógio comparador para que ele toque neste ponto da flange e que passe sempre na mesma parte da flange, nunca entrando na parte usinada. Se busca o botão do manual, se diminui a velocidade para o mínimo possível e aí se faz o comando utilizando o teclado para assim entender qual o alinhamento é necessário. Caso o relógio ande à direita do zero, ele cresça em valor, nós vamos ter que buscar variáveis na tela que tragam este alinhamento. Então nós retiramos o botão contínuo, se clica nele, se vai para o 1 milímetro, 1/10 de milímetro, ok? E se aperta o eixo C, ele vai assumir, cada vez que apertar, uma nova posição. Vamos testar agora com 3 toques neste botão C, o que vai acontecer com o relógio comparador. Ele já está com um alinhamento mais próximo, mas nós precisamos de mais alinhamento. Nós vamos fazer novamente, contínuo, este botão C, mais uma vez ele foi para menos 0,40. Vamos testar novamente. Perfeito, agora nós temos este alinhamento. Feito isto, é importante que neste momento se tire uma foto desta informação e se passe para a Rexforte. Após ter enviado o número que é necessário ser feita a alteração, a Rexforte vai acessar a máquina de forma remota, vai colocar esta nova variável no programa, vai validá-la, o cliente vai ter que fazer novamente a medição para compreender se a programação está correta. Nossa tolerância é 1/10 de milímetro e se a gente olhar aqui, ela assumiu na sua nova posição o alinhamento correto e desejado, ok? Após nós termos aprendido a fazer o alinhamento em G0, C0, 5 pontos de medição são necessários. Este é o primeiro ponto de medição e ele está, novamente, no manual, velocidade diminuída, por favor, e está dentro do alinhamento. Perfeito. Agora nós vamos fazer, utilizando o botão MDI, a segunda medição para G0 C90. Ele vai assumir a nova posição. Novamente nós vamos colocar o relógio comparador e fazer o movimento utilizando o teclado, neste caso utilizando os botões esquerda e direita para entender o relógio. Neste caso nada é necessário
alinhar. Caso fosse, deve ser feita a seguinte anotação: G0, C90 e o número da correção que nós teríamos que ter tido. Agora nós vamos para a terceira medição, G0, C180. Ele foi para 180, nós novamente posicionamos o relógio e novamente fazemos a medição. Aqui nós temos uma necessidade novamente de correção. Vamos para o botão de menos 1 milímetro, aperto comando C. Ele assume nova posição e nós vamos testar se essa posição é a válida. Sim, esta posição assume a regulagem que é necessária. Agora nós vamos para o G0 270. Se retira o relógio e ele tem uma nova posição. Aqui nós temos também uma necessidade de correção. Novamente, botão aqui no caso C+, porque o relógio andou para o outro sentido. E nós temos a posição que tem que ser fotografada e passada para a Rexforte em G0 C270. Ok? E por fim, a última medição G0 C360. Novamente se posiciona o relógio. E nós temos a medição correta. Então, buscando os comandos, nós vamos ter G0 C0, G0 C0 e um número que tem que ser anotado para G0 C0. G0 C90 mais uma validação de número. G0 C180 mais uma validação de número. G0 270 mais uma validação de número. E G0 360 mais uma validação. Esses números devem ser todos enviados para a Rexforte. Nós faremos o ajuste no equipamento e depois o cliente, com o OK da Rexforte, vai validar se ela está novamente alinhada.